Eu estou chegando com informações aqui em chicopiraju.blogspot.com.br. Pois é, definidos os finalistas ali do Marrecas Clube. Vamos falar das categorias de base, o futsal, que tá rolando ali também do Marrecas, teve torneio de truco. Vamos falar dos jogos da juventude, todos os vencedores. A arbitragem lá do nosso amigo João Maria Stumpf, né? Esteve lá nos jogos da juventude. Mas nós tivemos a fase regional com os campeões do basquete masculino e feminino, do futebol, do futsal, do handball e do voleibol. Terminou aí no último dia 19. A gente vai trazer os destaques aqui para você que nos acompanha. Vamos falar de Brasileirão. Teve 2 jogos no dia de hoje. Brasileiro da Série B, resultados e muito mais. Vale a pena você ficar aí sintonizado, porque no final tem aquelas fotos, tem aqueles vídeos, tem muita coisa bacana ainda aí para você que está nos acompanhando, né? Tivemos a grande vitória do São Paulo. Olha aí, você vai vendo os gols aí do tricolor, né? O São Paulo venceu por 3-1, teve até um frangaço aí do goleiro Cássio, que foi tão bem contra o Botafogo, mas que não foi tão bem neste sábado diante da equipe do tricolor. Começar falando aqui dos jogos da juventude, já trazer os vencedores de cada modalidade. Os jogos ocorreram de 13 a 19 de julho, envolvendo as equipes aqui da região do sudoeste do Paraná. No basquete, Palmas venceu no feminino, Pato Branco ficou com a segunda colocação. No basquete masculino, mais uma lavada aí de Pato Branco em primeiro, Palmas em segundo, Francisco Beltrão em terceiro. No futebol, melhor para a equipe de Ampere. Foi em Saudade do Iguaçu, 31ª edição dos Jogos da Juventude do Paraná, divisão B, regional de Pato Branco. Ampere ficou em primeiro, Honório Serpa em segundo, Itapejara em terceiro, Sulina em quarto, Palmas em quinto, Cruzeiro do Iguaçu em sexto, Verém em sétimo, Santo Antônio do Sudoeste em oitavo, na nona colocação Mangueirinha, Marmeleiro em décimo, Bom Sucesso do Sul em 11º, Coronel Vivida em 12º e 2 vizinhos na terceira colocação. No futsal feminino, melhor para a equipe de Ampere, também primeira colocação, Verém em segundo, depois São João, 2 vizinhos, Mariópolis, Santo Antônio do Sudoeste, Marmeleiro, Sulina, Itapejara, Coronel Vivida, Palmas e Coronel Domingos Soares. É a classificação final. No futsal masculino, deu Coronel Vivida, que ganhou na final do Beltrãozinho Futsal, né? Francisco Beltrão ficou com a prata, 2 vizinhos em terceiro, depois na sequência, Coronel Domingos Soares, Ampere, Renascença, São João, Pato Branco, Clevelândia, Palmas, Marmeleiro, Mariópolis, Itapejara, Boa Esperança do Iguaçu, Saudade do Iguaçu e Honório Serpa, 16 cidades participantes. Francisco Beltrão em segundo perdeu para Coronel Vivida. Saudade do Iguaçu ficou com o título no handball feminino, Santo Antônio do Sudoeste em segundo, Clevelândia em terceiro. No handball masculino deu também Saudade do Iguaçu, com 2 vizinhos em segundo, Francisco Beltrão em terceiro e Palmas em quarto. No vôlei feminino, melhor para Palmas, que ficou com a primeira colocação. Também no vôlei feminino, prata para Francisco Beltrão, Pato Branco em terceiro, 2 vizinhos em quarto, Marmeleiro em quinto. O vôlei masculino deu Marmeleiro com o título, 2 vizinhos em segundo, Francisco Beltrão em terceiro e a equipe de Pato Branco com a 4ª colocação. Os resultados finais aí, portanto, dos jogos da juventude ocorridos em Saudade do Iguaçu. Falei aqui da arbitragem, né? O nosso amigo João Maria Stumpf. No final do vídeo, as fotos aí da arbitragem. Foi bem mais uma vez. Mas apita jogos da juventude, apita outras competições a nível estadual. Mas a arbitragem de Beltrão vai muito bem, diga-se de passagem, né? Só para vocês terem aí uma noção de alguns dos resultados no basquete, por exemplo, no basquete masculino, nós tivemos a vitória de Pato Branco sobre Francisco Beltrão por 61-28, né? Mas Palmas ficou com o título porque venceu 51-32 a equipe de Pato Branco e já havia vencido por 37-21 também. Então, na soma dos pontos, melhor para a equipe aí da cidade de Pato Branco, que havia perdido primeiro e segundo jogo, mas que na decisão
conseguiu vencer 48-47 no basquete masculino. Deu o que deu, né? Só jogaço. Tirando o Francisco Beltrão, que não conseguiu se desenvolver aí tão bem, basquete masculino, Pato Branco venceu a hora que precisava e ficou com o título. A decisão do futebol teve Ampere vencendo, meu amigo. Futebol masculino, Ampere venceu o Honório Serpa por 5-1. Já no futsal, né, os jogos finais, aí muitas equipes participaram aí do futsal. No futsal masculino, a equipe de Coronel Vivida bateu o Beltrãozinho Futsal, Francisco Beltrão, pelo placar de 3-2. Já no futsal feminino, nós tivemos o jogo decisivo. A equipe aí que ficou com o título, Ampere, bateu o Verê pelo placar de 2-0. Isto no futsal feminino, Ampere vencendo o Verê na decisão. No handball, jogo final foi entre Saudade de Iguaçu e dois vizinhos. Saudade de Iguaçu venceu no masculino por 25-20. No feminino, deu a equipe também de Saudade de Iguaçu 29-17 sobre a equipe de Clevelândia. Já no vôlei, o vôlei feminino teve a sua partida final 25-8 e 25-17. Portanto, 2-0 a equipe de Palmas sobre a equipe de Pato Branco. Já no vôlei masculino, jogo decisivo, jogo da grande decisão do jogo do vôlei, nós tivemos aí Francisco Beltrão também jogando aí contra a equipe de Pato Branco, enfim, muitos jogos. E no vôlei masculino, Marmeleiro ficou com o título 2-1 sobre dois vizinhos. Francisco Beltrão ganhou na decisão do terceiro lugar de Pato Branco por 2-0, 25-22, 26-24. Marmeleiro ganhou de dois vizinhos por 2-1, 25-19, perdeu por 25-16 o segundo e no tie-break venceu pelo placar de 15-7 os jogos aí da Juventude. No final tem as fotos, volto a dizer, do nosso amigo João Maria. Quero aqui lembrar também que começou ali no Marrecas Clube, falando de jogos da Juventude, o projeto do futsal. O Nilo, o Gilney, o Velho, fazendo um excelente trabalho, porque não é apenas a questão de ter um time, de disputar campeonatos, que é o que eles irão fazer. Foi feita uma seleção de 39 atletas, alguns ficaram aí, foram selecionados para montar um time realmente competitivo. A gente sabe da força do futsal na cidade de Francisco Beltrão e aqui na região sudoeste do Paraná. Então é um trabalho realmente a ser feito, muito bacana, com 3 pessoas, facilita, o número de atletas limitado faz com que eles tenham mais noção aí realmente da dimensão da quadra, da importância da coletividade, o trabalho físico, que também é essencial, é fundamental para que esses garotos, além de saber o que devem fazer em quadra, também saibam da importância, da necessidade de se ter uma atividade rotineira, uma atividade física rotineira, tendo qualidade de vida e saúde. Mas muito mais do que isso, é a formação do cidadão. É através do esporte que se aprende a respeitar as regras, a respeitar a hierarquia, a trabalhar em grupo, a saber diferenciar que é muito mais o importante o coletivo, já que é um esporte coletivo, é muito mais importante a coletividade do que apenas o sucesso individual e a aproximação da família, né? Não tem como o pai acompanhar o jogo pelo WhatsApp, nem pelo YouTube. O pai gosta de estar presente e foi o que aconteceu já com alguns pais aí nos primeiros treinos, e a gente vai trazer as fotos aí, parabenizando mais uma vez o Nilo, o Velho e o Ginei por esse trabalho realmente essencial, primordial. Pode ser que surja algum craque, algum grande valor? Pode ser. Só que o mais importante está sendo feito com todas as famílias que participam deste projeto, que é realmente a formação de caráter, a formação de cidadania e a necessidade e a importância de se ter uma atividade física. Ainda no Marrecas Clube nós tivemos aí, vale aqui um destaque também, semifinais do Campeonato Masters, onde a equipe do Paraguai havia ficado aí com a primeira colocação,
perdeu para o Uruguai, que havia ficado com a 4ª colocação. O Uruguai foi para a decisão, grande partido, que o Uruguai perdeu de gols, uma coisa impressionante. Paraguai desfalcado, o Ronaldo foi um dos atletas que não compareceu, o alemão também. Com isso, a equipe sentiu aí o peso desses 2 desfalques e não deu adeus porque vai disputar o 3º lugar, mas mesmo tendo a melhor campanha na fase de grupos, não vai brigar pelo título. No outro jogo, também deu a equipe que não havia se classificado com a melhor campanha do que seu adversário, né? O Brasil havia terminado em segundo, pegou a Colômbia, que terminou em terceiro, e a Colômbia meteu 4-0, errou 2 tiros livres, e o goleiro Rodrigo fez grandes defesas, mas não deu. Com os gols aí do Claudinho, o primeiro gol do Claudinho, realmente é um chute muito bonito, pegou na trave, entrou. Depois nós tivemos o gol do Ricardo Ronque, depois um gol desse que vos fala, Chico Correia, e por último o gol do Marcelo Polassi. A equipe da Colômbia vai jogar contra o Uruguai na decisão, lembrando que a Colômbia tem o melhor ataque e a melhor defesa até aqui, mas isso não significa nada, já que vai pegar a equipe do Uruguai, que conseguiu eliminar o favorito, o Paraguai, do nosso amigo Glaucio aí da decisão, né? Então, Luciano Luqueta, o Clevinho, o Bahia, toda a equipe do Uruguai já se armando, pensando na decisão de sábado que vem contra a equipe do Carlinhos, do Claudinho e do Rodrigo, que é um dos artilheiros do campeonato ao lado do velho do Brasil. Os dois têm 10 gols marcados até aqui, e a briga pela defesa, por enquanto, o Piranha, goleiro menos vazado da seleção da Colômbia. Então, vou trazer agora aí resultados, informações, muito mais para vocês que nos acompanham aqui. Lembrando que o Flamengo segue líder do Brasileirão, perdeu para o São Paulo no meio de semana, se recuperou hoje, venceu por 2-0. Que jogaço foi Flamengo e Botafogo, com um golaço, o primeiro, né, do Salvio, camisa número 22, bateu por cobertura, sem chances para o Jefferson, e cruzou para o segundo gol, mostrando realmente a importância aí dos jovens do Flamengo fazendo a diferença. Um time que tem tantas estrelas, os garotos estão sendo o diferencial na equipe do Flamengo. E no jogo entre São Paulo e Corinthians, deu São Paulo, venceu pelo placar de 3-1, teve gol do Reinaldo, teve frango do goleiro Cássio. Foi uma grande partida, muitas faltas, muitas reclamações. Corinthians não jogou bem, está perdendo o Rodriguinho, São Paulo está perdendo o Militão. São Paulo mereceu a vitória e o Aguirre arrumou o São Paulo. São Paulo vai brigar por títulos aí, sem sombra de dúvidas. Pelo campeonato paranaense da Série Bronze, não deu para a equipe do Norte Futsal, infelizmente. A equipe saiu na frente do União da Vitória, foi a segunda partida em casa e buscava esses 3 pontos para melhorar ali na tábua de classificação. União da Vitória não havia vencido nenhum jogo, e não é que a União da Vitória virou no segundo tempo e venceu o Norte Futsal pelo placar de 2-1. Derrota, claro que mexe um pouco ali com as estruturas do time, mas não abala em nada. É o primeiro ano do Norte Futsal, merece esse reconhecimento, merece esse prestígio e esse carinho por parte da torcida. Foi entrada franca, entrada de graça no ginásio Sarará, mas não deu. A equipe, depois que tomou o segundo gol, se desesperou demais, não conseguiu buscar o empate. E pela Liga Nacional, depois da goleada 6-2 sobre a equipe do Pato Branco pelo Paranaense da Chave Ouro, o Marreco, meu amigo, que jogaço também, né? Conseguiu virar para cima da equipe de Marechal Cândido Rondon, do Copa Grill Futsal. O jogo terminou 5-4. Marreco chegou a estar perdendo, tomou o 3-2 ali, quando estava com um jogador a mais em quadra, né? Uma falha total, uma pane no sistema defensivo com um jogador a mais. Tomou um gol numa jogada de ex-jogadores do Marreco, né? A lei do ex, né? O Barbosinha e o Suelton. Mas depois conseguiu se encontrar, conseguiu virar o jogo, né? Chegou a estar vencendo aí bem, tomou o 4º gol, mas o jogo terminou 5-4. Boa vitória da equipe do Marreco no retorno. É a 12ª semana de rodadas da Liga Nacional de Futsal
deste ano de 2018. Eu vou trazer mais resultados a partir de agora. Aí já neste domingo tem semifinais lá no campo do Comercial contra Timburi, Bernardino de Campos. Homenagem mais do que merecida, mais do que justa para o Pedrão. Tá aí o placar final, né, pelo Campeonato Paranaense da Bronze. Não deu para o Norte Futsal. Perdeu em casa para a União da Vitória, levantar a cabeça e ir em busca agora no próximo jogo. Já o Cressol Marreco, 5-4 sobre Marechal Cândido Rondon, uma partidaça. Não sei se foi o frio, mas o pessoal não compareceu muito não. Jogo da Liga Nacional. Colômbia está na decisão do Marrecas Clube, já havia falado aí, goleou o Brasil, né? Goleou a equipe do Brasil, vai enfrentar o Uruguai, tá aí o Uruguai que está na decisão também do Campeonato Masters, né? O Thiago, o Luqueta, o Clevinho, o Renato, o nosso amigo Moderno e tantos outros. Nosso amigo Marcelo Rocha se vangloriando, diz que fez 3 gols, tá aí a foto do time do Marcelo Rocha, já passou por Flamengo, Portuguesa, Brasiliense, Paysandu, seleções de base. E o Clevinho que está na decisão do Campeonato de Masters, ficou com o título ao lado do Reni do torneio de truco do Marrecas, o Neusmar e o Thiago em segundo, o Hélio e o Claudecir em terceiro. Tá aí a dupla campeã, o Clevinho e o Reni ficando com a primeira colocação e medalhas para os 2 jogadores de truco. Turma do Sou Atleta Só que não jogou hoje, teve polêmica lá com o nosso amigo Geandro, se conduziu a bola, se não conduziu, ali no Lago Alvorada. Tá aí imagens do nosso amigo João Maria Stumpf, né, que esteve nos Jogos da Juventude, comandando aí o futuro do futebol do Paraná, e ele na arbitragem, né? Quando é preciso, mostra amarelo, não tem conversa e se impõe em campo. Importante a rapaziada aprender a respeitar a arbitragem, né? Ninguém parte para cima do centroavante quando ele erra o gol, ninguém vai para cima do goleiro quando ele toma um frango, então tem que parar e tem que começar já na base, assim, ó, quando o juiz dá o amarelo, o jogador tem que abaixar a cabeça independente, né, se o juiz esteja certo ou errado, porque ele é um ser humano. Se o centroavante perde gol, se o goleiro franga, por que o juiz não pode errar? Mas o João erra pouco, né, João? Tá aí, ó, ponto final, e tá aí também impondo respeito já nas categorias de base. Importante aí para esses garotos já crescerem sabendo que tem que respeitar a autoridade do árbitro. Novo uniforme PFB Futebol Clube, que perdeu para o Entre Rios, né? Perdeu lá no Entre Rios para o Canarinho pelo placar de 5-4, 41% de aproveitamento. Se fosse no Brasileirão estaria rebaixado, mas o novo uniforme tá aí, ó, muito bonito, muito bacana. PFB Futebol Clube com 12 vitórias, 5 empates e 16 derrotas. Campeonato Municipal de Futsal com inscrições abertas lá na cidade de Cerqueira César. Aí o telefone do Lucas Martins para o pessoal se inscrever na categoria livre do Municipal de Futsal. Falei do projeto de futsal do Marrecas Clube, tá aí, ó, o Nilo, o Gilney e os atletas aí que fazem parte deste projeto bacana, este projeto maravilhoso. Amanhã tem peladeiros, logo pela manhã, com geada, sem geada, com frio, sem frio, e a galera partindo para mais uma rodada do final de semana dos peladeiros no Marrecas Clube. Campeonato Suíço Força Livre por sorteio, as inscrições continuam na portaria até o dia 27 de julho. Muita gente já se inscreveu, quem não se inscreveu dá tempo ainda de participar. Campeonato Municipal de Futsal adulto do Marrecas Clube, né, para os sócios ali, as inscrições até de 27 de julho na portaria do clube, R$100 por equipe. E no dia 28 de julho tem primeiro campeonato de canastra de casais, com as inscrições ali na portaria do clube até o dia 28 de julho. No dia 4 de agosto tem sexta etapa de sinuca, com início às 13h30, as inscrições até o dia 3 de agosto, um dia antes, com o coordenador, o Kiko. Já a sexta etapa do pôquer, no dia 3 de agosto, com início às 7h30 da noite. Mais informações com o Cristiano, que é quem coordena muito esporte, muitas atividades no Marrecas Clube, que no dia 19 de agosto vai ter a quarta etapa do vôlei de areia. As inscrições até o dia 16 de agosto, com a coordenação da Neuza e também da Vivi.
Tá aí o Rafão liderando, né, com o Claudecir em segundo, Gilberto em terceiro. Os peladeiros que amanhã chegam ao 7º domingo, a 7ª rodada de um 10 de total, para sabermos quem vai aí para a grande decisão. Ó, quem apareceu aí de novo, né, o juizão João Marinho Stumpf, apareceu do nada, não quer cartão amarelo, mas tá aí, né, apitando um dos jogos. Falei da semifinal na Chácara Colina, né? Homenagem mais do que merecida ao Pedrão. Tá aí imagens do campo que fica na Vila Nova América, na estância turística de Piraju. Algumas das equipes que jogaram, que desfilaram o seu futebol e que agora fazem neste domingo semifinais o Campeonato Pedro Jonas, o Campeonato do Pedrão. Tá aí classificação do Brasileirão, né, da Série A, zona do rebaixamento. Tá aí, ó, Bahia, Atlético Paranaense, Paraná e Ceará. Na parte de cima, o Flamengo, que chegou a 30 com a vitória sobre o Botafogo. São Paulo um pontinho atrás, o Atlético Mineiro em terceiro, o Grêmio em quarto, depois o Inter, depois o Cruzeiro, Palmeiras, Corinthians, Sport Recife e os demais times. Na Série B, na zona da degola, Criciúma, Sampaio Correia, Brasil de Pelotas e o Boa Esporte desesperadíssimo. Londrina tá pertinho ali da zona da degola. Fortaleza do Rogério Ceni parou no tempo, né? O CSA já encostou, Vila Nova vem em terceiro e o Avaí em quarto, todo mundo pertinho do líder Fortaleza, o Atlético Goianiense em quinto. Campeonato Paulista da segunda divisão, tá aí os jogos na tela de amanhã, destaque para o Itararé, que joga fora de casa contra o Talentos 10. Ainda no Brasileiro da Série D, tem São José contra o Ferroviário, já é campeonato eliminatório, né? Aqui é mata-mata já do Brasileiro da quarta divisão. Tem ainda aí os destaques também do Brasileiro da Série C, com Confiança e Remo. O Operário já está entre os 8 melhores times, classificado antecipadamente, brigando para tentar subir a Série B. No Campeonato Brasileiro da Série A, tá aí Cruzeiro contra o Furacão, Chapecoense contra o Santos, tem ainda Paraná contra o América Mineiro, né, jogo dos desesperados. O América Mineiro não, né, mas o Paraná sim. O clássico Bahia e Vitória, que é clássico dos desesperados. O Vasco jogando também contra o Grêmio e o Palmeiras, né, jogando em casa contra o Galo. Resultados: o Criciúma bateu Londrina 2-1, o Sampaio Corrêa perdeu para o Goiás e o Fortaleza ficou no empate em 0-0. Tivemos ainda aí Taça BH Sub-20, tá aí os resultados na tela para você. Muitos jogos, né, diga-se de passagem aí, pelo campeonato, com destaque para a goleada do Goiás 6-0 e o Brasil, o São Paulo, que goleou o Grêmio pelo placar de 5-0, o América Mineiro, que bateu o Santos, o Palmeiras, que perdeu na Taça BH também. Muitos gols e muitas surpresas aí na competição da categoria de base. Acho que depois da Copa São Paulo, a segunda competição mais importante da base do nosso país, essa Taça BH. Lembrando que tem Copa do Brasil Sub-20 também, tem Campeonato Brasileiro Sub-20, tem muitos campeonatos aí na base do nosso país. No Paulista da segunda divisão, alguns resultados aí também pintando já na tela para você. Já falei aqui que o Itararé joga apenas amanhã, né, pela segunda fase aí. Campeonato Brasileiro da Série C, Botafogo da Paraíba ganhou do Santa Cruz, o Náutico ganhou do Juazeirense, o Volta Redonda ganhou do Bragantino e o Tombense também ganhou seu jogo. Tivemos no meio de semana os jogos do Brasileiro da Série B, ó, Juventude 1, CRB 0 hoje, né? Curitiba e São Bento empataram em 2-2, mesmo placar aí do Ceará. Vale ainda aqui o destaque no amistoso internacional, Bayern de Munique 3-1 sobre o Paris Saint-Germain. E tivemos no Brasileirão da Série A, vitória do Flamengo e vitória também do São Paulo. Taça BH, tá aí os jogos na tela para você. Eu aproveito para falar que no campeonato chinês o Diego Tardelli errou um pênalti, mas o seu time, o Shandong Luneng, venceu e segue líder. E o Allan Kardec fez 2 gols na vitória do seu time aí pelo placar de 3-1 na China. Lá na segunda divisão do Japão tivemos aí o Muralha falhando mais uma vez, né? Mais uma vez aí falhou o Muralha, mas a sua equipe conseguiu vencer após 6 jogos sem saber o que era vitória, e mesmo com a falha do Muralha. O pessoal pega muito no pé do Muralha, né? Quando ele faz defesa, ninguém fala, e quando ele falha, todo mundo lembra. O nosso amigo Júnior tá triste porque o Botafogo perdeu aí para a equipe do Flamengo, né? E os corintianos, assim como eu, todos de cabeça inchada com a vitória do tricolor paulista, né? Tá pintando aí, passando na tela os jogos que nós tivemos neste sábado aí,
por todos os campeonatos que rolam pelo Brasil e pelo mundo. Vale aqui o destaque também em chiquepirazu.blogspot.com.br. Nesse final de semana tem Fórmula 1. O Hamilton não se deu bem, o Vettel vai largar lá no pelotão da frente. Hamilton teve problemas e o Mundial de Fórmula 1 afunilando. Final de semana passada terminou o campeonato de Fórmula E de carros elétricos. Boa vitória do Lucas de Graça, que não conseguiu ficar com o título, né? O título já havia sido definido antecipadamente, mas o brasileiro terminou com vitória aí na competição internacional do automobilismo. Estamos tendo neste momento invicta de MMA, né? Invicta de MMA, quando está na tela aí para você aí novamente, né? Flamengo 2, Botafogo 0, São Paulo 3-1 sobre a equipe do Corinthians. Mais uma derrota do Londrina, pertinho ali da zona do rebaixamento, e o Fortaleza que ficou no empate aí com o CSA pelo placar de 0-0. Os resultados do Taça BH Sub-20 do dia de hoje, né? Palmeiras aí ganhando do Boa Vista 3-2. Tivemos o Vitória e Coritiba empatando em 0-0. Goleada do Novo Horizontino sobre o Vila Nova. São Paulo ganhou aí também do Vila Nova lá de Goiás, né? Pelo placar de 2-0. Alguns dos resultados aí da Taça BH Sub-20 que está tendo o seu andamento. Temos ainda aqui informações e destaques também, né? Para o vôlei de areia. Estamos tendo neste final de semana mais uma competição. No tênis, terminando muitos torneios importantes aí que ocorrem pelo mundo. O esporte que não para, sem sombra de dúvidas, não para o esporte aí. Os jogos do meio de semana, nós tivemos o Inter empatando com o Atlético Paranaense em 2-2 na quinta dos empates, né? Que nós tivemos no Brasileiro Feminino, vitória do Iranduba 5-0 sobre a equipe do São Francisco, e no Brasileiro Sub-20, vitórias aí do Vasco, do Cruzeiro e muito mais que rolou neste final de semana e também durante toda esta semana, né? Terminou a Copa do Mundo e tudo voltou aí com força total. Tivemos Inter de Milão e Zenit jogando pela Copa dos Campeões para os vários torneios pré-temporada e a apresentação dos novos talentos, dos novos valores, como nós tivemos aí a apresentação do Vinícius Júnior, nós tivemos a apresentação também do Arthur, que foi para a equipe do Barcelona, o Vinícius Júnior foi para o Real Madrid. Resta saber como que fica a situação. O Arthur parece que já se enturmou bem lá no meio campo do Barcelona. O Vinícius Júnior, o pessoal está em dúvida se fica no Real Madrid A, se vai para o Real Madrid B, se será emprestado para a equipe do Getafe, do Rayo Vallecano ou do Real Sociedad, mas causando boa impressão, até porque foi recepcionado nada mais, nada menos do que pelo Ronaldo Fenômeno, né? Então já chega com certa moral o jovem jogador Vinícius Júnior, muito bem negociado pela equipe do Flamengo. Corinthians vendeu o Rodriguinho, né? Vai para o futebol egípcio. Corinthians, com o elenco que está ficando com todas as vendas e a perda não só de integrantes da comissão técnica, como também de jogadores, provavelmente até o final do Brasileirão briga para não cair, né? Perdendo peças importantes. O São Paulo perdendo aí o Éder Militão. Também aí muitas trocas agora neste meio de temporada, porque vai começar a temporada no futebol europeu e também no futebol asiático, no futebol africano, como é o caso aí do Pirâmides do Egito, que está levando de gente aqui do Brasil, né? Levou o Keno, levou o Alberto Valentim, ex-treinador do Botafogo, enfim, muita gente indo aí pro futebol egípcio neste meio de temporada, em especial para esta nova equipe, a equipe do Pirâmides, né? Que está gastando um verdadeiro caminhão de areia, né? Se é o que mais tem lá no deserto do Egito é areia, mas eles estão gastando um caminhão de dinheiro para contratar aí esses atletas brasileiros. Temos aqui também informações, vale o destaque, mandar um abraço aí para o Dagoberto Dias, Campeonato Chácara Colina TV Estância, afunilando, já conhecendo e definindo os seus classificados, e a Supercopa Piratininga, né? A Supercopa Piratininga
também tendo o seu andamento. A Supercopa Piratininga vai afunilando, já vai conhecendo aí os seus classificados. Neste sábado tivemos vitória da equipe de Timburi. Um abraço aí para Timburi, para o Gustavo Rocha Bittencourt. Venceu no Sub-11 e no Sub-13 e também no Sub-15. 2 vitórias por 5-1, uma vitória por 3-0, só no Sub-15 3-0, no Sub-11 e no Sub-13 5-1. Boa campanha de Timburi no campeonato na Supercopa Piratininga, que segue neste domingo, diga-se de passagem. E o nosso amigo Carlos Alberto Castilho, o Taquá, muito contente com a campanha, aí vitória do Marreco sobre o Pato, né, pelo placar de 6-2, foi no meio de semana, mas vale sempre destacar, porque ganhar do Pato sempre é muito bom. Eu falava do nosso amigo Carlos Alberto Castilho, o Taquá, contente com o filho, que fez o gol da vitória do Pitanga sobre o Campo Mourão pela Bronze do Paranaense. Grande vitória da equipe de Pitanga sobre o Campo Mourão pelo Paranaense da chave bronze. E lá tá tendo municipal, ótima campanha nos jogos regionais. Piraju também foi bem, né? No tênis de mesa, na bocha, na ginástica rítmica. Timburi também se destacou na ginástica. Sarutaiá e Taquarituba muito fortes no atletismo e na natação ACD, nas damas, no xadrez, no vôlei, né? No futsal. Essa galera tá mandando bem, que é uma barbaridade. O pessoal mandando muito bem, obrigado. Várias modalidades no Sudoeste Paulista, né? Eu vou encerrando por aqui, lembrando que em Francisco Beltrão, rodada do Campeonato Varziano, uma promoção da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, desejando a todos um excelente final de semana, né? Porque vai ter muito jogo ainda neste domingo. A gente volta a qualquer momento com mais informações aqui em chicopiraju.blogspot.com.br. Então, continue acessando, continue curtindo, continue compartilhando e continue de perto aí, né? Enquanto a gente vai terminar com o ratinho que apareceu no campo de São Januário neste meio de semana. Lembrando mais uma vez que o Mbappé, depois do Pelé, foi o jogador mais jovem, depois do Pelé, a fazer um gol em final de Copa do Mundo. Não tem rato, não tem idade, não tem Mbappé, não tem nada, né? Porque a França foi bicampeã do mundo, né? E isso já é fato notório e conhecido sobre a boa seleção da Croácia, mas o Brasil continua sendo o país com mais estrelas na camisa, seguido de perto ali pela Itália, pela Alemanha e pelas outras seleções que vêm logo atrás. Um ótimo final de semana, até mais, tchau!